Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia. Eu sou o Lauro e este é o nosso 20º capítulo da história do Litoral Norte. No capítulo anterior, o 19, nós falamos que, didaticamente falando, se a escravidão social no Litoral Norte for um tema, a gente teria, assim, muitos subtemas, né, para serem explorados. E um dos subtemas da escravidão, que precisa de estudos urgente, que já merece, né, um bom estudo, é a questão da resistência escrava aqui. Onde quer que existisse a escravidão no Brasil, existia a resistência ao regime. É algo inerente, né, ao regime de cativeiro, é a resistência das pessoas escravizadas ao sistema. No Brasil não poderia ser diferente, no Litoral Norte não poderia ser diferente. Mas como esse subtema da resistência é algo assim muito extenso, nós dividimos em duas partes. E no 19 nós vimos a sabotagem ao trabalho, as fugas e os justiçamentos. Hoje nós vamos ver a outra parte, né, que é a formação dos quilombos, a insurreição, o suicídio, o aborto, o infanticídio como formas de resistência ao regime, né? E no capítulo 6, como eu falei, a gente já tinha adiantado alguma coisa nesse sentido. Hoje, existe, assim, alguma discussão a respeito do termo quilombo, né? E, por exemplo, nós temos quilombos dentro da cidade de Porto Alegre, né? Então, assim, nesse caso, o termo quilombo tem o sentido, assim, de uma área de resistência cultural, digamos assim. Lá no século XIX, quilombo, para o senso comum, era um lugar, um refúgio isolado para onde os escravos fugiam, né? E para entender os quilombos aqui no Litoral Norte, a gente tem que romper essa ideia de um refúgio isolado. A primeira ideia que a gente tem que afrontar é a ideia do isolamento, né? E, em segundo lugar, também, aqui no Litoral Norte, nós não tivemos mais do que 3 tentativas de formação de arraial, né, com plantios, com criação de animais, com arranchamentos, né, formação de ranchos, né? Vamos ver por que não. Então, esse estudo do quilombismo no Litoral Norte, a gente tem que romper com aquela ideia do quilombo dos Palmares, né, de estabelecimento fixo em forma de acampamento, de rancho, como eu falei. Esta era uma pretensão impossível aqui. Os nossos matos aqui, eles não eram infinitos, né? E o que dificultava, por exemplo, a formação desses arranchamentos fixos, né? É que essa nossa floresta aqui era um espaço concorrido. Já falamos disso várias vezes, né? Quem fugia para essas matas aqui não fugia para um paraíso. Essas matas eram varadas, né, por expedições militares no encalço dos índios,
os indígenas propriamente ditos, as companhias de capitão do mato, os capitães do mato, caçando os escravos, as quadrilhas de bandidos comuns, né, os grupos de caçadores. Então, se o mato era um espaço de liberdade, o mato era também um espaço de risco aqui, né? E eu posso afirmar que havia muitas fugas e a formação desses quilombos pequenos, imóveis, baseado na nomeação dos capitães do mato pela Câmara de Vereadores, pela Câmara Municipal. Essa atividade necessariamente esse serviço público tinha que ser regulamentado, né, pela Câmara. Então, eu sei que havia muitas fugas baseado no número, né, de autorizações, né? E aqui em Osório, no município de Conceição do Arroio, a nossa Câmara Municipal passou a funcionar em 21 de abril de 1858, e essa atividade do capitão do mato ela foi regulamentada no artigo 36 do Código de Posturas do nosso município aqui, né? O Código de Posturas estabelece o seguinte, no seu artigo 36, ele diz assim: o capitão do mato receberá a gratificação de 5.000 réis pela prisão de cada escravo fugido que apreender dentro do município, e sendo em quilombo, 20.000, e mais 1.000 réis por cada légua contada ao lugar em que for feita a prisão, à casa do seu senhor, ou à cadeia da vila, atendendo o ponto que for mais perto. Por quilombo, entender-se-á a reunião em lugar oculto de mais de 2 escravos. Estas gratificações serão pagas pelo senhor do escravo ou por pessoa autorizada para o fazer. Então, aqui no nosso Código de Postura, bastava mais do que 2 pessoas para se caracterizar um grupo, né, de fugitivos como um quilombo. E, assim, notícias de formação de arranchamentos maiores, a gente tem 2 aqui no Litoral Norte. Uma é o quilombo de Morrinhos, no município de Morrinhos do Sul. Ali, na cidade de Morrinhos, tem um rio dos Negros. Inclusive, quem colocou a placa lá colocou o nome errado, colocou Rio Negro. É uma forma de apagar, né, a historicidade, né? O nome do rio é Rio dos Negros. Ele nasce num morro chamado Morro dos Negros. E nesse rio tem uma cachoeira chamada Cachoeira dos Negros. Esse quilombo, esse quilombo fixo, esse arranchamento quilombola, ele foi destruído por caçadores, né, ali por 1848, 1849. O outro acampamento fixo, com plantio de árvores frutíferas, criação de animais, se deu lá entre o município gaúcho de Mampituba e o município catarinense de Praia Grande. Esse quilombo existe até hoje, inclusive. Existe lá uma comunidade reconhecida, né, como descendente daquele quilombo. E esse quilombo ele tem recebido muitos estudos dos historiadores e dos antropólogos da Universidade de Santa Catarina. Só que tem um detalhe, esse quilombo nunca foi atacado, né? E pelo fato de ele não ter sido atacado nunca, não houve, então, a produção de documentos por parte dos militares, por parte da polícia, por parte das autoridades, em relação ao quilombo. Então, que bom que ele nunca foi atacado, mas os historiadores têm esse problema, né? Porque não houve a formação não houve a confecção, a elaboração de documentos, né, sobre o quilombo. O quilombo da Pedra Branca, que se chama, né? O quilombo de São Roque. E a impossibilidade do estabelecimento de arranchamentos fixos aqui
que se deu pelo fato dessas florestas serem, né, concorridas, é um espaço concorrido por outros grupos. Então, o que se pode chamar de quilombo aqui no litoral norte, nas nossas florestas, é aquele formato pequeno e necessariamente móvel, né? Então, assim, é o micro, é o tamanho micro e a mobilidade que era uma estratégia de sobrevivência. Eles tinham que estar circulando, né? A esquiva permanente exigia também a manutenção de um aparato de repressão também permanente. Por isso, né, essa quantidade de capitães do mato. E o quilombo, ele onerava o regime escravista, pois essa repressão tinha um custo e esse custo acabava incidindo lá na produção final, pensando-se assim na economia, um pensamento macro, né? E essas companhias de capitães do mato, elas eram o mecanismo repressor mais eficiente montado pela classe senhorial contra os quais os quilombos não dispunham de armas de fogo para enfrentá-los em pé de igualdade, né? O quilombo ele é uma resistência ao regime escravista, primeiro pela perda do escravo que fugiu e foi para lá, mas muito mais do que isso, né? Um quilombo representava assim uma bandeira, né? Uma sugestão ou uma opção de vida para aquelas pessoas que sofriam no cativeiro. O quilombo assim mostrava, né, para o irmão de cor que ainda estava escravizado a possibilidade de um tipo de vida alternativo, né, onde não haveria humilhação, não haveria os castigos, né, e tarefas, trabalho estafantes. Então, nesse sentido, assim, somente, né, a quilombagem já daria um bom estudo aqui no litoral norte. Não há, né, não há. E, além do quilombo, outra forma de resistência é a insurreição escrava. Nós não tivemos aqui no litoral norte uma insurreição de escravos, mas nós tivemos aqui o fantasma de uma insurreição, né, atormentando o sono, né, das autoridades e dos senhores, né? E era um pesadelo constante. Pelo menos em 3 ocasiões, não houve insurreição aqui, mas pelo menos em 3 ocasiões se falou na possibilidade delas virem a ocorrer, né? Então, assim, em fevereiro de 1826, os moradores fizeram uma representação à Câmara dos Vereadores e havia uma pressão muito grande pelo recrutamento de homens adultos para a Guerra da Cisplatina, né, em 1826. Então, nessa representação que os moradores fazem à Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, naquela época nós pertencíamos aqui a Santo Antônio da Patrulha, a representação dizia o seguinte, que reconheciam a necessidade que o governo tinha do recrutamento, né? Mas eles demonstravam assim 4 preocupações com o afastamento dos homens adultos das comunidades, né? Primeiro, o desfalque dos braços na lavoura, né? As ações desses quadrilha de desertores que circulavam aqui pelas florestas, os índios selvagens que ainda atacavam, né? E a possibilidade de uma rebelião de escravos, né? Então, assim, eles tinham numa possível rebelião de escravos uma das razões pelas quais as comunidades não poderiam ficar sem os homens adultos, né? Numa segunda ocasião, foi em 1868, já falamos aqui em outra ocasião, que aqui em Osório havia um promotor público, né, chamado Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, que investigava aqui no litoral norte
a existência da escravidão ilegal, né, de pessoas escravizadas aqui de um desembarque clandestino que houve em Tramandaí em 1852. E os escravos da região aqui imaginavam que finalmente teriam, né, alguém com quem contar, né? E circulou aqui no litoral norte o boato de que uma rebelião poderia acontecer e chegou a Porto Alegre essa informação, e o chefe de polícia em Porto Alegre escreveu para o promotor aqui de Conceição do Arroio no dia 9 de outubro de 1668. Para a gente ver, né, aqui a gente tem essa preocupação de mostrar a bibliografia com a qual um historiador, o pesquisador da história do litoral norte pode contar, né? A gente sempre tem aqui essa preocupação de fazer referência a essa produção historiográfica local, e a gente sempre também aponta os documentos de arquivo com os quais a gente trabalha, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando que aqui havia um boato de uma rebelião, né? O chefe de polícia em Porto Alegre ficou sabendo, escreveu aqui para a Conceição do Arroio, para o promotor de justiça, dizendo assim, ó, o documento diz assim, ó: recebi o ofício de Vossa Senhoria de 5 do corrente acerca da insurreição de escravos que receia o delegado de polícia desse termo, por estar Vossa Senhoria processando alguns indivíduos desse lugar como introdutores de escravos depois do ano de 1850, e tendo-se o dito delegado com efeito oficiado neste sentido, espero que Vossa Excelência, no caso de progredir semelhante insurreição, com aquela autoridade tomará as providências necessárias para abafá-la, fazendo-me logo aviso por telegrama, se julgar necessário alguma providência urgente. Então, assim, mesmo mesmo que não tivesse havido aqui no litoral norte tem uma rebelião de escravos, era uma possibilidade, né? E eu apontei que no mínimo umas 3 ocasiões assim se acreditava que realmente ela pudesse acontecer, né? Aqui no litoral norte. Um terceiro caso de rebelião que poderia ter acontecido aqui se deu lá no município de Dom Pedro de Alcântara, na antiga colônia alemã de São Pedro. O maior proprietário de escravos ali da região era o Juca Raup, os Raup. E dizem que os Raupes eram muito cruéis, né, no tratamento da sua escravaria. E o historiador lá da colônia de São Pedro, José Cracelau, relata que, certa feita, os escravos se rebelaram, e os escravos dos Raup se rebelaram, e a rebelião não teve proporções maiores porque os escravos da família Magnus não só se negaram a participar da insurreição, como ainda deletaram, né? Como deletaram os irmãos de cor, né? Então foi uma rebelião fácil de se conter, né? Então, e mesmo que não tenha visto, mas assim, pelo menos o fantasma existia, né? O pesadelo, né? De que uma rebelião pudesse acontecer. Uma outra forma de resistência que os historiadores apontam, né, para o regime escravista é o suicídio, né? E o suicídio é algo assim muito espinhoso, né, de se falar, porque não se sabe o que se passa na cabeça de um suicida, né? Então, na historiografia da escravidão no Brasil existe assim uma quantidade enorme de referência ao suicídio, né? Como um ato de resistência ao regime. E, em primeiro lugar, né, a gente pode entender como resistência a um regime escravista, do ponto de vista da economia, que um escravo que tira a sua vida, ele, no mínimo, ele é um prejuízo para o seu dono, né? Vendo dessa forma macabra, assim, né, do ponto de vista da economia, né? Muitas vezes
Aqui no Litoral Norte era muito comum, qualquer pessoa podia comprar um escravo. Junta todas as economias e dá de entrada no escravo. Geralmente levava 3 anos para pagar um escravo. Né? Então, imagina um lavrador compra um escravo, o escravo se suicida, ele fica 3 anos, né, pagando aquela compra, sem ter mais aquele bem, né, vendo-se, né, repetindo, do ponto de vista assim, da economia e do ponto de vista do senhor. Né? Então, muitos eram as formas pelas quais os escravos tiravam a vida, tiravam a sua própria vida. Né? Era mais comum aqui no Litoral Norte. O enforcamento, né? O afogamento, o autoafogamento. Aqui no Litoral Norte também, eles comiam muita terra, muito barro. Né? Não é que todos os casos de pessoas que comeram a morte dessas pessoas, nem toda está levada, pode ser associada a um suicídio, né? mas uma parcela significativa das mortes por ingestão de barro é assim, né? uma forma de tirar a própria vida. Ainda dentro daquilo que eu falei, da nossa bibliografia que é produzida aqui no Litoral Norte, nós temos um livro de um pastor luterano chamado Hélio Eugênio Miller. Ele escreveu muito. Né? Ele é pastor luterano e também capelão do Exército Brasileiro. Ele casou com uma senhora, uma moça, lá nos anos 70, aqui no Vale do Três Forquilhas, e ele escreveu, ele escreveu muitas obras de história aqui. Né? Hélio Eugênio Miller é um autor que vale a pena conhecer. Né? E ele conta, né, no seu livro, o livro se chama Três Forquilhas, primeira fase da colônia. Ele diz o seguinte, que ele fala de um suicídio. E agora nós vamos ver assim como que a gente pode associar o suicídio a uma das formas de resistência à escravidão. Primeira pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: né, mas o escravo faleceu, morreu? Né? Vamos ver então o que o Hélio Eugênio Miller fala. Ele diz assim, o pastor, que uma escrava aqui no Vale do Três Forquilhas foi maltratada uma vida inteira. Mas suportou aqueles maus tratos em silêncio. Né? Daí, abre aspas. Quando, porém, a idade foi se aproximando, ela decidiu abreviar suas dores. Em uma das noites frias do vale, a negra aproveitou a escuridão da noite para realizar o seu intento. Quando todos pensavam que ela houvesse se recolhido para debaixo dos seus velhos trapos de coberta, na verdade saíra para fora do seu abrigo. No outro dia, a escrava foi encontrada depois de longas horas de procura. Estava escondida, encolhida entre algumas touceiras de bananeira, morta. Já falei muitas vezes, né, de que o estudo da escravidão ele é uma coisa dolorosa para o pesquisador. A gente tem que lidar com essas questões, né? E tentar dar um sentido histórico para isso, digamos assim, né? E o suicídio é uma coisa espinhosa. Eu disse que é uma forma de resistência. Então, os historiadores chamam assim de morte reivindicatória, um suicídio reivindicatório. Por que reivindicatório? Por que pode ser atribuído esse sentido a um suicídio? Olha, o pastor não fez essa análise assim psicológica, né? Mas ele, com as suas palavras, explica o que um sociólogo, um historiador, um antropólogo diria. O pastor escreveu assim, consta que depois disto as coisas melhoraram um pouco para os negros, não somente nessa casa, mas também em algumas outras, onde não vinham merecendo o mínimo a que faziam jus como serviçais.
o alimento, o agasalho, o abrigo e o respeito. Sim, a pessoa que faleceu, faleceu, mas assim, aquele ato não deixa de ser um ato de reivindicação em relação aos que ficam, né? Um outro historiador osoriense, chamado Antônio Stenzio Filho, neste ano de 2024, a obra do Stenzio completa 100 anos, porque ela foi escrita em 1924. Esse aqui que eu tenho em mãos, esse exemplar aqui, ele tem 44 anos, porque isso aqui é uma reedição do ano de 1980. Aqui em Osório tem uma lei municipal que comemora o Dia do Escritor Osoriense, que é o dia 8 de junho, passou agora, né? E o 8 de junho foi escolhido por ser a data de nascimento do Antônio Stenzio Filho. Então, o primeiro escritor de Osório é também um historiador. O Stenzio Filho fala de um suicídio também, né? Coisas comuns que aconteciam aqui. O escravo fugiu. Quem vai para o Morro Alto, à direita, quem vai de Osório para o Morro Alto, à direita, antes da entrada para Capão da Canoa, nós temos a Lagoa do Palmital, uma lagoa enorme. Mas assim, na margem da Lagoa do Palmital, nós temos uma lagoinha menor, um lago menor, chamado Lagoa Negra. Então, quando você for agora para Capão, pela BR-101, você vai ver a Lagoa Negra. É uma lagoa pequena, entre o Morro Alto, propriamente dito, o morro, e a Lagoa do Palmital, nós temos essa lagoinha. O Stenzio fala que escreve que o escravo fugiu, e ele não sabe o que se passou na cabeça do escravo, né? Mas assim, de uma forma romântica, ele tenta imaginar, né? Ele imagina, ele escreve trecho de ficção, digamos assim, né? Que o escravo não queria voltar e resolveu abreviar suas dores, né? O seu martírio, se enforcando num galho de figueira, às margens da lagoa. E isto virou uma lenda, né? Porque as pessoas dizem que vêm na lagoa barcos, ou vem um negro cantando, né, trepado numa árvore, né? Os historiadores, o Fernandes Bastos também fala desse suicídio aí, né, anos depois. O Stenzio fala o seguinte, assim, ó, sobre essa morte, sobre essas aparições, né, e sobre isso que as pessoas dizem ver. Os historiadores e os antropólogos dão um valor enorme a isso, né? Uma lenda não é algo assim que cai do céu, simplesmente, do nada. Então, assim, a princípio, as lendas são verdadeiras, né? Elas têm esse lado verdadeiro. Os escravos fugiam e se enforcavam, né? Essa é a verdade da história. O Stenzio escreveu assim, ó, conta a tradição, porém, que desse momento em diante, canoas brancas cruzam a lagoa em diversas direções, enquanto luzes misteriosas brilham nas florestas marginais, e que o mesmo negro, ora embarcado nessas canoas, ora a pé ou trepado pelas árvores, aparece naquelas paragens, cantando melancólicas canções. É assim, ó, é que o ato do suicídio, ele por si só, né, ele já é impregnado desse teor de tristeza, né? Então, de imediato, já recaía sobre os ombros do senhor a culpa de ter levado o infeliz a esse extremo, né? Então, muitos senhores, para não ter que carregar essa culpa, eles pegavam o cadáver do suicida e criavam um outro cenário, como se fosse um acidente de trabalho, ou poderiam sepultar, enterrar em qualquer lugar o corpo do suicida e dizer que o escravo fugiu perante a sociedade, perante a comunidade, e perante as autoridades, e perante ao padre. O escravo fugiu, né? Para não ter que carregar. A culpa
ele ia carregar de qualquer forma, mas pelo menos perante a comunidade, né? Então essas lendas é uma forma, né, de perpetuar, né, o martírio que foi a escravidão, e é uma forma de também contar a escravidão, né, as lendas. Não havia, claro, obviamente, um departamento governamental que fosse investigar, né, o suicídio, né? Não tinha um departamento de perícias, né? Não havia. Então, assim, a gente fica sabendo desses suicídios através do registro do óbito que o padre fazia, né? Em primeiro lugar, os padres nem todos os padres registravam a causa da morte. Alguns colocavam. E a morte por suicídio também era algo assim da qual eles não gostavam muito de falar. O suicídio sempre foi assim um tabu, né? E mesmo assim, quando a gente está olhando esses registros de óbitos, a gente ainda encontra, né, um padre que o outro deixa passar, né? Por exemplo, assim, ó, que eu retirei do livro de óbitos da Igreja Católica. 5 de junho de 1790, século XVIII. O padre escreveu assim: foi encontrado o corpo de Felícia na via de Palmares, aonde se precipitou. Ela era escrava de Antônio Gonçalves Pereira de Souza e foi sepultada no cemitério de Palmares. Tinha de idade 40 anos. Não diz do que ela se matou, só foi encontrada na estrada de Palmares, né? Outro caso, a Maria, de 33 anos, se matou no dia 30 de janeiro de 1829. Maria, de 33 anos, era escrava de José Gomes de Almeida. Morreu, diz o padre, morreu de repente. Supõe-se de veneno que tomasse. A escrava morreu de repente, então assim, havia uma suspeita de que tivesse ingerido o veneno, né? E, por exemplo, muito comum no litoral norte, morte de pessoas por ingestão de terra, por ingestão de barro. É claro que nem todas essas mortes podem ser suicídio, mas muitas dessas mortes eram por uma vontade mesmo do escravo de se suicidar. 26 de fevereiro de 1827, a Teresa, de 50 anos, escrava de José dos Santos, faleceu da moléstia de inchação por comer terra. Então, assim, há uma parcela dessas mortes por ingestão de terra que não é suicídio, mas uma parcela sim. Por exemplo, a gente fica pensando no caso dessa menina. Eu não vou falar todos os casos, mas só mais essa menina, então. No dia 20 de agosto de 1812, uma menina chamada Teodora, de 10 anos, crioula, escrava de Bernardino Pinto Bandeira, morreu de comer barro. É difícil, né, assim, que uma criança de 10 anos tivesse a ideia de tirar a sua própria vida, né? Então, mas assim, existia uma parcela, né, dessas ingestão de barro que era, né, justamente para com o intento mesmo, né, de morrer. Uma outra forma além dos suicídios, aqui no litoral norte era muito comum afogamento também, né, muito comum. Então eu não posso dizer que todos os afogamentos de escravos era por suicídio, mas era esta uma das formas pelas quais eles tiravam a própria vida, né? Sabia nadar, se jogavam num lugar fundo aí justamente para morrer. E uma outra forma de resistência à escravidão, os historiadores apontam os abortos. Aborto ou o infanticídio. São temas assim muito explorados pelos historiadores brasileiros, de um modo geral.
né? É claro que muitas escravas acabavam abortando, perdendo filho, pelo um aborto natural, pelos maus tratos, né? Pelo rigor do trabalho, serviços pesados, né? Serviços estafantes, né? Vinham a perder o filho, né? O, a gestação era algo assim que acarretava transtornos no rendimento dessa trabalhadora. Por isso que a gestação de uma escrava era algo não muito desejado pelos senhores de escravo, pelo menos até 1850, né, quando a entrada de africanos era antes do fim antes da proibição do tráfico, né? Mas assim, dos abortos houve o caso de que eram atitudes e decisões, né, tomadas por parte das escravas, né, que diante dos abusos brutais da vida em cativeiro, elas eram levadas a provocar o aborto. É por um gesto de amor. Olha que coisa estranha, né? Por um gesto de amor, elas decidiam não dar à luz a um filho, né, que seria submetido, que seria condenado a viver no inferno do cativeiro, no inferno que ela vivia, né? Ainda mais se fosse mulher, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pesquisar também aqui no Litoral Norte, né? Por mais doloroso que isso pareça, né? Nós temos aqui no litoral, em Osório, na cidade de Osório, um historiador que, inclusive, foi o primeiro historiador a pesquisar a escravidão, né? Todo mundo conhece o professor G.R. Almeida, foi o primeiro a se debruçar, né, nesses estudos da escravidão. E ele escreveu um artigo para esse livro aqui, ó, Raízes de Osório. O nome do artigo que o G.R. escreveu chama-se A Face Oculta de Conceição do Arroio, Trabalho e Resistência Escrava. É sobre a resistência dos escravos aqui, né? E o GR é um daqueles historiadores da escravidão que considera também o aborto e o infanticídio como uma das formas de resistência ao regime, né? Escreve o GR assim, ó, nesse livro. Escreve o GR assim. Depois vocês podem conferir o artigo na íntegra, né? Diz o GR assim, ó, a prática do aborto e do infanticídio pela mulher escravizada constitui forma complexa de resistência, consciente ou inconscientemente. Nas lembranças de Severina Maria Francisca Dias, a rainha ginga dos Moçambiques de Morro Alto, encontra-se acontecimento dessa natureza, relatado por sua avó, trabalhadora escravizada da fazenda Marques, em Morro Alto. Caterine, cativa de Rosa Marques, era castigada por matar seus filhos. O artigo continua, né? Nessas alturas já não era mais interessante que a escrava tirasse a vida dos escravos, porque já era proibida a entrada de africanos, né? Então, essas crianças que nasciam eram tratadas com mais jeito, justamente porque a reprodução da mão de obra, né? E o aborto, ele é considerado assim uma forma de resistência porque ele é um ato contra a propriedade do senhor. Por isso que é um ato de resistência. A criança não pertencia à mãe, ela era propriedade do seu senhor. Então, quando a criança quando a mãe pratica um ato de aborto ou infanticídio, ela está atentando contra a propriedade do seu senhor, né? E a gente não pode também pensar o aborto somente como um ato de resistência. É um ato muito mais complexo. E já existem muitos estudos assim, né, dizendo que a gente tem que ir além desta questão da resistência. É um ato muito maior, né? Precisa de outros estudos, além desses, né? Mas, assim, seria reduzir, né, demais a questão se a gente considerar o aborto só como uma forma de resistência. Mas, assim, aqui em Conceição do Arroio, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, é altíssimo o número de mortes de recém-nascidos, né? É muito comum a gente encontrar
como causa da morte dos recém-nascidos o mal de 7 dias, né, que era como se chamava a gangrena umbilical. E com poucos meses de vida, as crianças morriam de tuberculose, de pneumonia, de disenteria, de vermes. E muito dessas mortes de recém-nascidos pode ser atribuída ao descaso no cuidado do bebê, né? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente sabe assim o quanto, né, que aquele ser que nasce requer de cuidado, que bastava a escrava descuidar um pouco, ou a pessoa responsável por cuidar da criança descuidar um pouco, a criança já não tinha como sobreviver. É altíssima mortalidade infantil entre os escravos aqui no litoral norte, né? Então, assim, disso que a gente falou hoje aqui, são questões assim espinhosas, né, tristes, por esse teor aí, né, dramático que tem, né? Suicídio, aborto, infanticídio, né? E eu havia esquecido de falar, uma outra morte também, assim, em relação ao suicídio, só para encerrar, existem mortes muito estranhas, assim, que são atribuídas a suicídio, né? Por exemplo, no dia 13 de fevereiro de 1829, o padre escreveu assim no registro: morreu sem sacramentos, por o ter achado degolado. E como supuseram, se tenha ele mesmo a se matado, o enterraram no campo, sem me dar parte, e sem o mandar encomendar. Como era fácil, né, se livrar de um cadáver de um escravo. E o padre escreveu que, me disseram que ele se matou se autodegolando, né? Sim, os escravos também se suicidavam desta forma, né? Inclusive no litoral norte. Bom, por hoje era isso, então, tá? E no próximo capítulo nós vamos ver esse sonho que sempre se teve aqui de um porto marítimo no litoral norte. Eu vejo falar hoje, né, estão falando num porto marítimo ali em Arroio do Sal, essa ideia aí de utilizar nossas águas aqui para navegação interna em um porto no litoral norte que abreviasse essa enorme volta que se dá lá pelos moles, lá pelo Rio Grande, né? É uma ideia antiga, né? Vem lá do século XVIII, é isso que nós vamos ver no próximo capítulo. Então, por hoje, era isso, obrigado.